voltamos a Colleen Hoover. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-te falar do Se Fosse Perfeito, da Colleen Hoover. Colleen a ser Colleen. E como não podia deixar de ser, num livro da Colleen o que é que a gente faz? Chora. Eu chorei. Não chorei muito, mas chorei alguma coisa. Eu ando muito chorona ultimamente, confesso. Estes meses de verão deram para chorar em relação aos livros. Mas pronto. Este livro conta a história da Queen e do Graham. E a Queen e o Graham conheceram-se numa situação que ninguém quer. Asseguro-vos que ninguém quer. Eu aviso-vos já que vou dizer muito pouco sobre este livro, porque este livro é daqueles que, se a gente conta alguma coisa, perde a piada, perde a graça, e eu acho que não vale a pena fazer isso a ninguém. Então, estava eu a dizer que eles conhecem-se numa situação pela qual ninguém quer passar, numa situação que tinha tudo para dar errado. Mas a verdade é que a atração entre os dois aconteceu. No momento eles não ligaram, mas depois foram-se encontrando casualmente noutras situações e perceberam que a ligação existia e que a atração era muito grande. E resolvem ficar juntos. E mais não digo. Este livro é um livro sobre um assunto muito sério. É um livro sobre um assunto tão sério que muita gente sofre por causa disto e os personagens também. E a verdade é que há atitudes de algumas personagens neste livro que eu não percebi, confesso, mas que a Colleen, com a sua mestria, e esta senhora realmente, diga-se o que se disser, escreve muitíssimo bem, acaba por explicar e acaba por nos mostrar que tinha que ser assim e que só podia ser assim e que foi assim por esta e esta razão. E, na verdade, ela fala de uma forma magistral. É um livro sobre comunicação, ou a falta dela, principalmente dentro de um casal. O poupar que depois leva ao magoar, e isso é algo que nós aprendemos com a vida e que a Colleen mostra aqui de uma forma fantástica. Esta senhora é só e apenas brilhante. E portanto este livro é mais uma prova disso. E este casal, estas duas personagens que acabam por tentando se proteger, acabam por se afastar, que acabam por se magoar, não são mais nem menos do que muita gente e muitos casais na vida que o fazem. Ou seja, que o facto de não se dizer, de não se expor, de não se de alguma forma de não se manifestar aquilo que se sente, acaba por criar problemas de comunicação que leva a que as pessoas se magoem, que leva a que as pessoas se criem feridas que depois são muito mais difíceis de sarar. No fundo, aquilo que este livro nos prova é que quando nós sentimos que alguém nos magoou, quando nós sentimos que alguém nos fez mal, devemos falar sobre isso, devemos resolver as coisas, porque quer na amizade, quer no amor, existe muitas vezes uma amizade profunda, existe um respeito e uma admiração muito grande e falando as coisas resolvem-se e falando as coisas acabam por se encaixar e acabam por se resolver. Se estas duas personagens o conseguem fazer, bom, aí vocês terão que ler o livro e terão que pensar que isto é Colleen Hoover, portanto tudo pode acontecer, tudo pode existir. E na verdade, se tudo fosse perfeito, se calhar não tinha tanta graça. Mas a verdade também é que todos nós aspiramos pela perfeição. E as personagens não são diferentes de nós. Quem fala da Colleen Hoover, eu ouço muitas vezes dizer que são livros clichês. Ok, não discuto, pode ser. Posso num ou noutro ter algumas dúvidas, mas até dou de barato. Depois dizem-me que os livros são previsíveis. Aí eu já tenho algumas reticências. Mas também aceito. Pode ser. Mas a verdade é que os livros dela acabam por falar de coisas muito importantes, principalmente para as mulheres. E acabam por falar de sentimentos, e acabam por falar de emoções, e acabam por falar de situações
que são situações da vida. E às vezes estes pequenos livros, clichês, previsíveis, fazem com que nós possamos conversar, com que nós possamos analisar-nos, fazem com que nós possamos analisar-nos a nós mesmos, fazem com que nós possamos refletir sobre a nossa vida e fazem-nos às vezes pensar naquilo que fizemos bem, naquilo que fizemos mal e melhorarmos. E isso é sempre uma mais-valia. E a literatura também tem esse papel. Para além do papel de distrair, para além do papel do prazer pela leitura, para além do papel do viver sentimentos através de personagens, a literatura também tem esse papel de nos fazer refletir sobre nós mesmos e nos fazer crescer. E os livros da Colleen Hoover fazem. Tanto mais numa sociedade onde a pressão se sente, e ela aqui é muito nítida nisso, tanto mais numa sociedade onde a mulher é vista sempre de uma forma muito mais, com muito mais pressão, se calhar também posta por as próprias mulheres, não digo que não, mas a verdade é que a construção social está feita assim e é importante que nós percebamos que somos seres humanos iguais aos homens e que não temos que ser super mulheres de forma absolutamente nenhuma. No entanto, digo-vos, este é um livro para ler com lenços de papel ao lado, sem margem para dúvidas, pelo menos para mim foi. Se não, vejam, ela diz-nos coisas do estilo: quando olhas para a existência da Terra como um todo, não somos nada. Ainda nem sequer estamos aqui há tempo suficiente para termos o direito de nos vangloriarmos. No entanto, o ser humano acredita que é o centro do universo. Concentramos-nos nas coisas mais estúpidas, nas questões mais mundanas. Estressamos com coisas que não significam absolutamente nada para o universo, quando no mínimo deveríamos estar gratos por a evolução ter proporcionado à nossa espécie a oportunidade de ter problemas. Porque um destes dias o ser humano deixará de existir. A história irá repetir-se e a Terra avançará para uma espécie completamente nova. Eu e tu somos apenas duas pessoas de uma espécie inteira que, em retrospectiva, ainda é menos impressionante em relação à sua sustentabilidade do que um dinossauro. Só que ainda não atingimos o nosso prazo de validade. Com todos os indícios científicos que provam quão insignificantes somos, sempre foi difícil para mim acreditar em Deus. A pergunta mais adequada teria sido: pode um Deus acreditar em mim? Ou ainda, mas concluí recentemente que não existe outra explicação para que tu e eu tenhamos acabado no mesmo planeta, na mesma espécie, no mesmo século, no mesmo país, no mesmo estado, na mesma cidade, no mesmo patamar, à frente da mesma porta, pela mesma razão, exatamente à mesma hora. Portanto, é um livro que nos faz pensar e nos faz refletir sobre a nossa vida na Terra. E deixem que vos diga que este livro possui no final uma das cartas de amor mais bonitas que eu já li em literatura, e eu tenho lido algumas, confesso, mas esta é das mais bonitas que eu já li em literatura. E pronto, aqui ficou E Se Fosse Perfeita, Colleen Hoover. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.